Ouviu, será? Ela já colocou para Estamos ao gravar? vivo. Ótimo, obrigado. Não é que eu ainda estou adaptando o som aqui, agora deu certo. Obrigado. Boa tarde, então, a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos dar início à sétima sessão ordinária da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura. Então, temos aqui, nesse momento, no nosso expediente, a apreciação da ata da sexta sessão ordinária, que foi realizada em 10 de julho. Pergunto aos conselheiros e conselheiras se temos alguma solicitação, algum pedido de ajuste nessa ata, ou podemos aprová-la. Não vejo aqui nenhuma manifestação. Considero, então, aprovada a ata da sexta sessão ordinária de 2024. Ótimo. Então, todos que estão entrando agora aqui, nós vamos registrando a presença, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos para as comunicações. Se temos comunicação da presidência, consulto aqui, professor Joviles. Boa tarde, Joviles. Se você tem comunicação, fica à vontade agora. Boa tarde, conselheiras, boa tarde, conselheiros. Sim, temos informes, vocês seguramente receberam na última sexta-feira. Nós finalizamos os editais que orientam, né, a implementação das bolsas de iniciação científica e tecnológica, as bolsas de ações afirmativas e ensino médio. Nós tivemos um aumento de bolsas. Agora eu tinha esquecido completamente, mas como eu te falei, não tem problema nenhum. Acho que alguém está com... Eu falei pra você que eu tava namorando, não falei. Alguém está com o microfone aberto. Alguém Está identificando aqui. Eu gosto de pedaços junto com você, bom que você gosta de gato. A minha cachorra não tá, então não se preocupe com isso, você sabe? Você já Alguém conheceu tá ela, com- você Patrícia, pode fechar o microfone, por favor, da quem tiver aberto? Agora fechou, tá. Bom, eu estava informando então que nós publicamos na sexta-feira um prazo para a implementação das bolsas, como todos devem ter observado. Nós tivemos um aumento de bolsas do CNPq também, um aumento da Fundação Araucária e o mesmo número da FAPERGS. FAPERGS nós só vamos poder implementar em outubro, em virtude de razões específicas do Rio Grande, as enchentes, etc. Mas aumentamos de 266 para 281 bolsas, tá? Esse é o primeiro informe. Segundo, que nós fizemos na sexta-feira uma reunião com os pesquisadores contemplados do edital 154, que é aquele edital de fomento, e para orientar como vamos proceder com a implementação do cartão pesquisador, tá? Então, é um assunto de interesse da Câmara também, que nós vamos passar a operar o repasse dos recursos de pesquisa via cartão pesquisador. E queria também informar a todos que nós estamos agora envolvidos também no fechamento de mais 3 editais da FINEP. Um é na área de museus, outro na área de agroecologia e agrofloresta e bioeconomia, e o terceiro agora me fugiu, tá? Mas são 3 editais, e o CNPq também lançou uma leva grande de editais junto com o Ministério da Saúde para a área de saúde. E, professor William, nós estamos trabalhando hoje, inclusive, começamos cedo trabalhando numa tabela que quero trazer aqui para a Câmara, para vocês dimensionarem o volume de recursos que nós vamos captar esse ano na pesquisa na pós-graduação. E eu creio, tá, se tudo correr bem, que nós vamos chegar próximo a 40 milhões de reais. Tá? Eu acho que é uma notícia bem alvissareira, considerando também as bolsas, tá? De pós-doc, mestrado, doutorado, FINEP, CNPq, tudo. Tá? Então, quando essa tabela estiver pronta, eu vou compartilhar com
com as conselheiras e os conselheiros, para que vocês dimensionem. E quero trazer também, por fim, a último informe, que numa reunião, não é a primeira, já é a segunda ou terceira reunião que nós fizemos para debater o assunto de fundação própria, de criação de fundação própria. Nós levamos essa matéria para uma reunião administrativa, uma reunião semanal, e houve indicativo de que nós devemos prosseguir com a construção de uma proposta que vai para o Conselho Universitário. Tá? Eu fiquei responsável, já vinha membro desta comissão, nós já produzimos um primeiro estudo de viabilidade. De toda maneira, para todos ficarem tranquilos, nesse sentido que isso vai ser pauta do Conselho Universitário este ano. Não sei exatamente se vai ser em setembro, outubro ou novembro, mas vai ser este ano para que os conselheiros também possam debater, compreender, propor, criticar se for o caso, com esse assunto das fundações também, porque nós estamos fazendo gestão de recursos de extensão e de pesquisa e também de ensino, em grande parte, via fundações contratadas, né? Que é a FAPEU, FUNTEF, FESC e a FAURGS, as 4, né? Então, eu creio que são esses os informes por hora e fico à disposição, havendo dúvidas, eu fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, Jovilis. Da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, apenas aqui reforçar que nós estamos com o nosso Festival de Cultura em andamento, com as etapas locais. Achei importante que as conselheiras e conselheiros que estão aqui saibam, né? Nós estamos na 4ª edição do Festival de Cultura. Nós tivemos 178 inscrições de trabalho, de atividades culturais que né, que estão sendo já apresentadas. Semana passada já aconteceu a etapa local de Erechim, já aconteceu a etapa local de Realeza. Essa semana nós temos Cerro Largo, Chapecó e Passo Fundo. E na semana que vem, Laranjeiras do Sul. Nós estamos também transitando entre os campi, acompanhando as etapas locais e, ao mesmo tempo, já conversando com os nossos bolsistas, né, de extensão e cultura. Estamos conversando com os conselhos comunitários e a comunidade regional, com o objetivo de apresentar um programa que nós estamos intitulando de UFFS mais comunidade. A ideia é fomentar 30 projetos que vai intensificar a relação da UFFS com a comunidade regional, e nós precisamos de pelo menos R$ 1,5 milhão de orçamento. Já submetemos o projeto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, porque ele vem com o eixo do desenvolvimento regional, da sustentabilidade e da justiça ambiental. Então, a gente está, dentro desse eixo, propondo o fomento a 30 subprojetos. Essa é a ideia. Então, estou apresentando agora esse programa também para a comunidade regional, para que ela também nos ajude a pleitear esse recurso junto com o Ministério, seja porque nós vamos atuar por um termo de execução descentralizada, já que os objetivos do projeto também se aproximam dos objetivos do Ministério, ou seja, porque alguns deputados podem também aportar recursos por emenda parlamentar nesse projeto. Então, a gente está fazendo esse trabalho nesse momento, com a ideia de aumentar, subsidiar também recursos que venham para a extensão, né? E assim como nós ampliamos as bolsas do PIBIS lá no Paraná, via Fundação Araucária, nós também ampliamos do PIBEX. Então, nós vamos ter 51 bolsas de extensão via Fundação Araucária pelo PIBEX, 14 bolsas a mais do que temos na edição deste ano. Então, 2025, nós já garantimos 51 cotas de bolsa via Fundação Araucária para o campus Realeza e Laranjeiras do Sul. A gente está procurando agora ampliar aqui, vamos ampliar o diálogo para ver se conseguimos também
não só com as bolsas institucionais, mas também em outros diálogos com a própria FAPESC. E uma coisa interessante que nós estamos aguardando para amanhã, mas pode sair até dia 15, é o resultado do edital do PTI da Itaipu Binacional. E nós estamos com uma grande expectativa de que tenhamos também projetos aprovados ali. Tá? Então, fica aqui também esse comunicado. Seria isso. Então, agradeço aqui, Joviles, também por socializar e já abro para as comunicações dos conselheiros e conselheiras. Se temos inscrição, se alguém gostaria de socializar, comunicar, agora é o momento. Queria me inscrever. Já temos, então, Alexandre Matiello. E se alguém ainda quiser se inscrever, pode se inscrever no chat. Matiello, está com a palavra. Então, uma boa tarde, presidente, demais conselheiros. Eu não estou conseguindo fazer o acesso pelo computador, tá difícil aqui, mas acho que dá para acompanhar bem pelo celular, né? Dizer para vocês que houve na semana passada a instalação da cátedra A Cidade que Educa e Transforma, no âmbito de um consórcio de instituições que é coordenado pelo Instituto Superior de Estudos e Ciências de Lisboa. A UFFS passa então a ser uma dessas instituições e no âmbito então dessa cátedra a gente gostaria de estar mobilizando para esse biênio em que ainda está vigente, de 2024 a 2026, por meio de um preenchimento de um cadastro por parte de professores e de técnicos de atividades variadas de extensão, e entre elas projetos, programas, eventos, atividades de pesquisa que vão da iniciação científica até a orientação de pós-doutorado e mesmo o pós-doutoramento de docentes e técnicos, e também atividades de formação. Então, nos próximos dias, a gente deve estar disparando via gabinete do reitor um comunicado para o acesso a esse formulário para o preenchimento, né? Talvez mais para frente, o professor Jovides e o professor William, na condição das pró-reitorias que vocês ocupam, a gente até pensar que quando do cadastro de atividades possa se indicar se aquele projeto tem algum vínculo com a cátedra, o que nos facilitaria para a gente não ter que ficar fazendo esse cadastro para cada um dos projetos. Mas isso a gente dialoga um pouco mais adiante, mas só gostaria que vocês reforçassem no âmbito aí tanto aqui da Câmara, mas enfim também dos demais comitês que vocês participam, a importância então de que os docentes e técnicos se engajem nessa na verdade, não chega a ser uma atividade a mais, mas senão é uma espécie de enquadramento que dá um status diferenciado aí, que a ideia, ao nos levar a uma proximidade maior com as outras instituições, também permita-nos a construir no futuro projetos cooperativos, né? Não só, digamos, cadastrando o que dentro da UFFS temos vinculado à cátedra, mas também desenvolvendo de forma cooperativa com os demais. Também queria pedir, não sei se o professor Joviles pode comentar um pouquinho, professor Joviles, sobre o resultado que teve das bolsas de pós-doutorado da FAPESC, que não foi muito propício para nós aqui no FFS, se tem alguma indicação no que a gente pode estar melhorando nesse sentido. Acho que é importante para nós aqui, conselheiros da Câmara, também sabermos um pouquinho sobre isso. Da minha parte é isso. Obrigado. Obrigado, Matiello. E o Matiello, só para comentar que eu estou aqui com a Marcela também, a gente está indo para Cerro Largo, e fica o convite, não temos a data ainda, mas logo teremos a agenda do segundo semestre do CAEC, e fica o convite para você falar um pouco da cátedra na reunião das coordenações adjuntas. Então, nós já colocamos aqui como demanda, tá? Joviles, você gostaria de responder aqui, dialogar com o Alexandre? Então, tá com a palavra.
Sim, pessoal, boa pergunta. São tantas coisas acontecendo. Mas respondendo ao conselheiro, professor Alexandre, a, a FAPESC fez umas trapalhadas ali em relação a esse assunto. Vocês sabem que a FAPESC trata direto com as coordenações dos programas, então quem entrou com os recursos também foram os programas, né? A geografia foi um programa que entrou e nós tivemos todos os recursos negados. Então, elaborei, junto com a professora Samira, um ofício pela pró-reitoria, mas já fazem 15 dias que eu mandei, tá, Alexandre? E até o momento não tivemos resposta. Então, eu solicitei reparação, pois eu posso encaminhar o ofício, porque foi uma sucessiva de erros e o argumento deles é de que não há disponibilidade orçamentária. Mas a grande questão é por que apenas a fronteira sul é que não recebeu nenhuma, né? Então, se não há disponibilidade, se há indisponibilidade orçamentária, deveria a regra valer para as demais, né? De toda maneira, professor Alexandre, mandamos ofício, porque é assim que temos que fazer. Tem um tratamento institucional e estamos em diálogo com a diretora, que é a Valesca, que vocês devem conhecê-la. Mas eu estou aguardando que a presidência da FAPESC responda. Tá bem? Só para mantê-los aí informados, é uma luta permanente, tá? E destacar também que nós estamos com um volume imenso de editais, então estamos nos desdobrando para não perder nenhum deles, tá? O que é positivo, né? Considerando os últimos anos que foi um desastre na área da pesquisa. Então, agora a gente tem uma revitalização e novas oportunidades, estamos praticamente mandando projetos para todos os editais, tá? E a FAPESC também. E temos trabalho muito intenso, professora Dalgisa, com a Fundação Araucária, tá? Só para os gaúchos e os paranaenses não achar que a gente só trabalha para Santa Catarina, trabalhamos para o Paraná, trabalhamos para o Rio Grande do Sul, e com detalhe, né, Ana, que o Rio Grande do Sul vem enfrentando dificuldades, né? Mas vai ter uma reunião agora no início de setembro, eu vou a Porto Alegre, e tem um edital aberto, amanhã tem uma reunião, vocês receberam o convite para o edital da FINEP emergencial para o Rio Grande do Sul. Então, vocês receberam o convite e amanhã, acho que amanhã de manhã, tá? Não lembro da minha agenda, mas enfim, estamos aí também chamando os pesquisadores para montar projetos para o emergencial puxo aí, no edital da FINEP. Alexandre, eu acho que eu consegui te responder, né? Acho que era esse terceiro edital que você antes não estava lembrando, acho que é esse, né? Dos museus, e a agroecologia é esse, né? Show, exato. Olha só, quanta notícia aí. Ok. Temos mais alguém? Gostaria de. Ninguém se inscreveu? Já estamos chegando. Teríamos mais um tempinho, mas se ninguém se inscreveu, então passamos a nossa ordem do dia. Nós temos hoje 4 pontos na nossa ordem. O primeiro ponto trata de uma designação de relatoria do processo 23.205.016.629, que trata da proposta de curso de pós-graduação lato sensu em Fundamentos e Práticas em Educação do Campo, do programa Escola da Terra, com carga horária total de 400 horas no período de outubro de 2024, dezembro de 2025, para oferta em Campos Laranjeiras do Sul, esse para designação. Também para designação de relatoria, o item 2.2, que trata da proposta de alteração da resolução número 58, que aprova o regulamento da pesquisa da UFFS, a resolução 58, Consune, CPPGEC, UFFS 2023. Esse também trata para designação. 2.3, proposta de alteração da resolução 23, que fala do regulamento da extensão e da cultura para designação de relatoria, que são 2 itens. E o item 2.4 já é a apreciação da conselheira Adalgisa, que daí é da proposta de criação e hospedagem do periódico científico
gradações, né? Gradações, revista discente em Humanidades da UFFS, que veio proposto do campus Erechim. Os item 2.2 e o item 2.3, que está aqui para a designação de relatoria, são os dois itens que nós gostaríamos de solicitar aos conselheiros para a retirada desses dois pontos, mediante a necessidade da gente inserir ainda uma análise um pouco mais aprofundada por parte das duas pró-reitorias, que são, de alguma forma, estão implicadas nesses dois pontos, considerando também que nós temos, por exemplo, no caso do item 2.3, nós temos aqui uma análise feita pela Aldin que sugere, recomenda já mudanças no nosso regulamento. Então, que nós gostaríamos de incluir essa proposta também na análise no conjunto da obra, da alteração que está sendo solicitada aqui, tá? E essas são duas matérias que vieram diretamente da SECOC para nós e que acabamos inserindo sem uma análise um pouco mais aprofundada aqui, por parte tanto da PROPEG quanto da PROEC. Então, eu estou aqui solicitando a possibilidade de retirada da pauta desses dois pontos. Jovires também entrou em contato. Jovires, você pode complementar aqui, porque é aquela solicitação de alteração também no regulamento da pesquisa. Me parece que carece também de um olhar mais aprofundado por parte da pró-reitoria. Não sei se você gostaria de complementar. Sim, presidente, para informar então os conselheiros que é uma matéria que solicita revisão e mudança de vários artigos e incisos do regulamento da pesquisa para ampliar a possibilidade de participação dos servidores técnicos administrativos em pesquisa. Considerando um decreto de 2022 ou 2023, eu não lembro o número, que acho que já foi assinado pelo presidente Lula, mas a matéria ela é extensa e nós não tivemos fôlego ainda de estudá-la. E também estamos fazendo uma revisão no próprio regulamento da pesquisa, então é bastante provável que venha uma matéria para cá única, né? Incorporando também outras mudanças. Então é só uma questão de tempo para a gente ter fôlego para ler com atenção, que não foi possível. E é uma matéria que chegou na SECOC, eu creio que faz, não sei exatamente quando, mas cerca de um mês, talvez menos. Então, é só isso, basicamente, para a gente ter o tempo de analisar e o processo que veio para a extensão, eu creio que é similar. E nós não tivemos ainda condições de analisar, mesmo não tivemos tempo. Ele é exatamente isso, né? Nós chegou agora no período do recesso, mas nós temos condições, já em conversa aqui com a Eliane, nós temos condições de fazer a análise em conjunto. Então é isso, o pedido é de retirada desses dois pontos para a gente acertar, e daí depois já tem em seguida um pedido também de inserção de um ponto em regime de urgência. Mas daí primeiro, pela orientação que nós temos, pelo protocolo que nós seguimos, primeiro teríamos que definir pela retirada. Se vocês aqui agora nos autorizam a retirada dos dois pontos, 2.2 e do ponto 2.3, claro, para uma reinserção a posteriori a partir desse retorno, né, das pró-reitorias. Então, colocaria em apreciação esse pedido. Se alguém é contrário. Então, estou dando por aprovada a retirada dos itens 2.2 e 2.3, que tratam, então, de alteração da resolução dos regulamentos da pesquisa e do regulamento da extensão e da cultura. Então, ficaria na ordem 2.1
mantém para designação de relatoria o curso de pós-graduação Lato Sensu lá do programa Escola da Terra. E aí, como 2.2, passaria então o ponto de apreciação do parecer da conselheira Dalgísia. Mas antes de fechar, nós temos aqui um pedido de regime de urgência, que daí passaria a ser o item. Ele vai depois a relatoria. Ele passaria a ser o item 2.2, que é um pedido de alteração do parágrafo único do artigo 1º da decisão número 17, em seu anexo 1º, que aprova a proposta do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública. Nessa alteração, essa alteração do parágrafo, ele solicita, tem relação com a data final do curso, né, Jovides? Aí você justifica a data final que está prevista na decisão do parágrafo 1º, né, da decisão número 17, ela está com data final para julho, e o pedido é para que a data final fique para setembro de 2024. Então, esse é o pedido de regime de urgência. Eu vou só passar para o Jovires justificar, né? Eu acho que é uma questão bastante técnica, né? Mas, Jovires, você apenas justifica e eu consulto aqui os conselheiros se podemos aqui inserir esse ponto em regime de urgência. Sim, presidente, pedir a compreensão das conselheiras e dos conselheiros, tá? Nós não gostamos de trabalhar assim, mas em determinadas situações a gente tem que recorrer a essa possibilidade regimental de regime de urgência, e nesse caso por uma razão, digamos, justificável, né? Que o projeto ele foi aprovado e a decisão, quando ele foi aprovado, consta que ele iniciou em março de 2023 e terminaria em julho de 2024. Mas por razões de atraso no início e tal, não foi possível terminar em julho. Então, nós estamos pedindo apenas que a Câmara avalie, aprecie se é possível estender o prazo para setembro de 24 e publicar uma nova decisão. É uma coisa muito simples, mas ela é necessária para a gente não ferir a legalidade. Então, é bem tópico, por essa razão, creio que não há necessidade de designar relator, né? É nesse sentido, né? Que nós poderíamos apreciar no pleno, porque, de fato, só dilatar conselheiros e conselheiras 2 meses, né? Ao invés de julho de 2024, que seja setembro. E que saia uma nova decisão, e aí todos podem trabalhar com a segurança jurídica, né, legal necessária. Era basicamente isso. Eu tenho, presidente, os números aqui do processo, eu não sei se é o caso de constar agora ou depois, Eu mas tentei tem, postar aqui por algum motivo, Joviles, minhas mensagens não estão chegando no chat, mas eu vou pedir para a Eliane postar o número do processo ali. eu digito É o aqui. processo. Por algum motivo minhas mensagens não estão indo para o chat. Mas, de qualquer forma, é o processo 23.205.013.338.2022.44. Então, o que está é a alteração dessa data final do curso, que terminaria agora em julho, para ele finalizar em setembro de 2024. Esse é o ponto. Então, eu consulto vocês se podemos inserir esta solicitação em regime de urgência. Consulta aos conselheiros. Podemos inserir? Ótimo. Então, está inserido o ponto, e aí temos, então, temos uma designação de relatoria do item 2.1 da pós-graduação, e logo seguimos para o item 2.2, que trata dessa alteração, então, da data final do curso. E aí temos agora a ordem do dia correta. Só estou fazendo alteração aqui para excluir. Então,
Organizada a ordem do dia, passo então ao ponto 2.1, para a designação de relatoria. É um programa, é uma proposta, né, de curso de pós-graduação lato sensu em Fundamentos e Práticas em Educação do Campo. É uma proposição de curso de especialização para ocorrer em Laranjeiras do Sul entre outubro de 2024 e dezembro de 2025. Consulte se já temos algum conselheiro ou alguma conselheira que teria disponibilidade de acolher e fazer a relatoria desse processo. Claro, alguém de Chapecó, Laranjeiras, Realeza ou Cerro Largo. Ah, Laranjeiras não, desculpa, Laranjeiras não. Só não pode ser de Laranjeiras. Se alguém se disponibiliza. Cláudia pode fazer a relatoria, Cláudia? Ótimo. Conselheira Cláudia, então, já designada aqui. Conselheira Cláudia Adriana da Silva, então, assume a relatoria do item 2.1. Obrigado, Cláudia, pela disponibilidade. E também já está aqui o professor Joviles, né? O setor que trata do curso de especialização fica à tua disposição, né? E caso você também precise, eles fazem a ponte com a coordenadora, o coordenador do curso lá. Se não me engano, a coordenadora é a professora Ana Hamilton. Ótimo. Vamos para o item 2.2, então, o professor Joviles já relatou aqui, né? Então, o item 2.2 é da alteração do parágrafo único do artigo, do parágrafo único, não, desculpa, do parágrafo primeiro, parágrafo único do artigo 1º da decisão número 17, que é de 2022, aqui da Câmara, e também do seu anexo, tá? Então, a alteração da data final do curso de pós-graduação lato sensu em gestão pública. Ao invés de ele permanecer com a data de julho, passaria então a data para setembro de 2024. Se tem ainda alguma dúvida, mas este é o ponto, alteração da data. Se não, eu coloco em regime de votação. A gente não tem em tela a data de início, é isso? Só para ter claro, professor William. É a data final que está sendo alterada, tá, Matiano? Ele está com data final para julho de 2024, ele passaria então a finalizar até 30 de setembro de 2024. Então daria mais 2 meses, né? Seria o agosto e setembro. Essa é a alteração. Bom, se não temos mais dúvida, eu coloco então em regime de votação, se tem alguém contrário à alteração dessa data. Professor William, Oi. eu acho que vale a pena comentar com os conselheiros também o diálogo que nós temos feito com a presidência da CPPGEC e também com a reitoria, e também a decisão que nós entendemos será mais adequada, que é inserir no regulamento da pós-graduação, que deve vir para cá esse ano ainda, que os cursos tenham um período um pouco mais dilatado para serem implantados. Porque às vezes, de fato, atrasa, né, conselheira Ana? Atrasa, a gente se planeja para começar em setembro e às vezes atrasa, 1 mês, 2. Então, dá para os cursos de especialização até 6 meses, para ser implantados a partir da data da aprovação, e dá para o mestrado e doutorado que a CAP já segura. A CAP já faz constar na decisão lá que tem até 1 ano para implantar um mestrado e doutorado. E o Ministério da Educação dá 3 anos para implantar um curso de graduação. Então, para a gente não ficar se estrangulando, né, em termos de prazo para especialização,
considerando que às vezes atrasa, porque tem que contratar fundação, por isso, por aquilo. Então, dá até 6 meses, que é uma flexibilidade que faz todo sentido do ponto de vista acadêmico, e não está previsto. Então, é por isso que a nossa decisão ela sai com 18 meses fixos, e se não fecha em 18 meses, o curso fica, digamos assim, fica na berlinda, né? Então, por isso que voltou para cá, para que a Câmara sinalize mais 2 meses e é o tempo para fechar o relatório, terminar tudo, etc. Mas nós queremos resolver isso lá no próprio regulamento da pós, que daí fica transparente, fica institucionalizado esse tempo um pouco mais dilatado para implantar ele, que às vezes atrasa, e eu acho que é compreensível que tenha 6 meses, até 6 meses, para implantar a partir da data da aprovação na Câmara. É um adicional que queria trazer aqui para a gente produzir soluções também mais adequadas para o futuro. Jovilis, nós fizemos já uma proposta de redação para essa decisão, como uma medida provisória, né, até que a gente tenha alteração do regulamento. Então, as decisões já serão publicadas com esse. Já fizemos um diálogo com o professor Braida, tudo, e acertamos que as decisões elas já serão publicadas com 180 dias, até 180 dias para implantação. Então, isso já está acertado, tá? Como as decisões é de responsabilidade da secretaria, a publicação, então nós fizemos esse combinado, fizemos uma reunião presencial, já combinamos com a SECOC também, né? Então, para a gente manter seja aqui uma apreciação na CPPGEC ou no pleno, ele já vai sair com ele, né? Com essa redação. Bom, então, vamos entrar em regime de votação. Se ainda temos alguém que gostaria acho que não temos ninguém aqui inscrito para tirar dúvida, então pergunto se temos alguém contrário a essa alteração. E não tendo ninguém contrário, então aprovamos a alteração da data final do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública, passando então o final para setembro de 2024. Então, Eliane está aprovado. Finalizamos agora com o item 2.3, já para apreciação do parecer da conselheira Adalgisa, então, que trata da proposta de criação, hospedagem do periódico científico denominado Gradações, né, Gradações, da revista Discente Humanidades, da UFFS, Campus Erechim. Então, conselheira Adalgisa, você tem tempo regimental para apresentação do seu parecer? Boa Fique à tarde a vontade, se você- todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa a todos que o parecer não foi anexado na pauta, na convocação da pauta. Era de início, eu pensei em pedir prorrogação. Eu achei que essa prorrogação era automática, porque eu sou nova aqui no Consune, e eu achei que seria automático, e quando a Eliane me avisou, eu acabei fazendo no final de semana, ela fez a convocação na sexta-feira, e eu só mandei o parecer na segunda-feira. Então, esse parecer foi colocado no CIPAC após a reunião, após a convocação desta reunião. Eu leio o parecer completo? Como ficaria melhor? Acho melhor ler, né, professor? A gente tem adotado essa prática aqui, Adalgisa. Se você puder fazer a leitura, você tem ele Perfeito. aí para projetar? Tenho, eu abri no CIPAC mesmo. Tá ótimo. Ok. Então, trata-se do processo 23.205.01.0603, 224.02, no assunto criação, hospedagem do periódico científico denominado Gradações, revista discente em Humanidades da UFES, Campus Erechim. O interessado, professor Reginaldo José de Souza, parecer 01 de 2024, na conselheira Dalgisa Pinto Neto. Histórico. O processo em pauta trata-se da criação de um periódico científico denominado Gradações, revista discente em Humanidades,
proposto por um docente do campus Erechim, tutor do Programa de Educação Tutorial, Grupo Prax, a partir do seguinte histórico. 1.1. Abertura do processo no CIPAC, com apresentação e preenchimento do formulário F0138, criação e hospedagem de periódicos científicos e da ata da primeira reunião do Conselho Editorial, que dispõe sobre a criação do periódico Grade-Ações, revista de Ciência e Humanidades, em 25 de abril de 24. 1.2. Análise e solicitação de ajustes da proposta pela Comissão Permanente de Periódicos, CPP, em 9 de maio de 24. 1.3. Inserção da proposta ajustada no CIPAC, contendo as considerações apontadas pela Comissão Permanente de Periódicos, em 14 de maio de 24. 1.4. Encaminhamento da proposta pela chefe de divisão de bibliotecas à Comissão Permanente de Periódicos, em 16 de maio de 24. 1.5. Apresentação de parecer sobre a análise da proposta pelos membros da Comissão Permanente de Periódicos, em 7 de junho de 24. 1.6. Envio da proposta pela presidente da CPP para a Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, CPPGEC, via Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em 10 de junho de 24. 1.7. Envio do processo pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação ao presidente da CPPGEC, em 25 de junho de 24. 1.8. Designação da relatoria do processo pelo presidente do Consune. Relato do processo. A proposta de criação do periódico Grade-Ações, revista discente em Humanidades, na área de conhecimento de ciências humanas, encontra-se vinculado ao Grupo Prax, do Programa de Educação Tutorial PET, do campus Erechim, articulada com docentes dos programas de pós-graduação em ciências humanas, profissional em educação, filosofia, geografia e ensino de ciências, todos da UFES. A justificativa para a criação do periódico Grade-Ações se baseia, abre aspas, no diagnóstico, fecha aspas, do Grupo Prax a respeito, abre aspas, dos obstáculos impostos, fecha aspas, aos discentes de graduação para, abre aspas, a publicação de suas pesquisas em revistas acadêmicas com trabalho editorial consolidado e emprego de avaliação por pareceristas com base em parâmetros científicos. Fecha aspas, grifo nosso, página P20. Diante dos, abre aspas, entraves à veiculação de trabalhos de graduandas, os, fecha aspas, entendeu-se estar, abre aspas, diante de uma interessante possibilidade que é a valorização e incentivo a publicações autorais de graduandas e graduandos, a fim de que suas produções, resultantes de participações em projetos de iniciação científica, de extensão e cultura, trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados ou textos desenvolvidos em disciplinas acadêmicas, possam contar com espaço de publicação específico aos graduandos e graduandas, enquanto primeiros autores de artigos, notas de pesquisas, relatos de experiências, traduções e expressões artísticas. Grifo nosso, página 20 e 21. O grupo proponente percorreu o que chamaram de, abre aspas, um amplo caminho, fecha aspas, em 2023, para fundar o periódico em tela, o qual contou com 3 movimentos primordiais. 1. Levantamento de periódicos brasileiros voltados a graduandas, ou que sejam mantidos por grupos PET. 2. Reunião com a equipe da revista Humanidades em Diálogo, que é editada colaborativamente por 4 grupos do PET na Universidade de São Paulo, USP. 3. Inclusão da atividade revista Grade-Ações no Planejamento Anual 2024 no Sistema de Gestão do PET, SIGPET, P21. O objetivo geral da criação do periódico Grade-Ações é incentivar, qualificar e divulgar a produção da escrita acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação em licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul e outras instituições do Brasil, considerando temáticas contemporâneas e emergentes da grande área das ciências humanas e das licenciaturas, que elaborem alternativas mais justas e populares para a formação docente e para o campo de pesquisa acadêmica na graduação. Grifo nosso, P22.
Os objetivos específicos para a criação do periódico são: 1. Incentivar a escrita sobre experiências de campo, de estágios e outros trabalhos realizados na graduação. 2. Valorizar a produção acadêmica dos alunos de graduação, a universidade popular e pesquisa. 3. Divulgar os saberes produzidos visando a abertura do diálogo com os programas de pós-graduação da universidade e outras instituições de pesquisa. 4. Divulgar o PET-Prax como coletivo apoiador da pesquisa na graduação. E 4. Promover o debate qualificado nas ciências humanas, de modo a divulgar os saberes localizados na fronteira sul. Grifo nosso, P2223. O foco e escopo da proposta para a revista Gradações será publicar artigos, ensaios, resenhas, entrevistas de abordagem interdisciplinar e manifestações artísticas em textos que resultem do trabalho acadêmico realizado por estudantes da graduação no campo das humanidades. Tem por objetivo incentivar a produção científica de graduandos e graduandas e abrir espaço para a publicação de trabalhos desenvolvidos na academia. Grifo nosso, P23. Se implementada, a proposta para a revista publicará trabalhos acadêmicos de abordagem interdisciplinar e manifestações artísticas, textos artísticos, produzidas exclusivamente por estudantes de graduação ou que figurem como primeiros autores dos trabalhos, reticências, que não devem ser submetidos simultaneamente a outra revista. Grifo nosso, P23. As normas a serem utilizadas e o formato do documento encontram-se descritos nas páginas 24 a 26 do processo. A proposta para o periódico Gradações tem como meta alcançar status de excelência nas avaliações dos periódicos da CAPES, entre aspas, grifo nosso, P26. Se publicado, o idioma será o português, Brasil, com periodicidade anual e com o número mínimo de 10 artigos por edição, como se lê na página 26 do processo. A proposta contempla equipe editorial, formada por conselho científico, comissão editorial e editor científico, que se encontra nominada, identificada e apresentada nas páginas 26 a 28 do processo. Grifo nosso. A proposta apresenta no item infraestrutura necessária disponível, entre aspas, o espaço sede da revista Gradações, como sendo a sala de trabalho do grupo PET-Prax e os, entre aspas, custos de manutenção da revista, tais como revisão profissional ou contratação de desenhistas para elaboração de capas, fecha aspas, parte da verba de custeio do grupo PET, oriunda do FNDE, fecha aspas, grifo nosso, P29. Análise do processo, item 3. A análise dos documentos ao longo do processo aponta-nos uma questão. O que, de fato, a implantação de um novo periódico apresentaria em alternância aos periódicos em vigência e já qualificado nos mesmos termos e normas apresentadas pelo proponente? Ao criar-se um periódico que não responde substancialmente a essa questão, salvo melhor juízo, parece a esta relatoria que mais do mesmo ocorrerá. Não obstante, o sentimento da necessidade de publicação das atividades textuais da graduação, associada à cultura de valorização profissional dessas publicações, promove uma pressão por esse tipo de atividade. Alternativas surgem, dentre elas a qualificação dos textos e consequente aceitação por periódicos já existentes. Outra seria a criação do que se tem apelidado de revistas predatórias, sendo consequência dessa danosa cultura estabelecida entre a comunidade científica, na qual a quantidade se torna mais importante do que a qualidade do material a ser produzido. Melo M, 2023, professor de Ciências do Instituto de Biociências da USP. Historicamente, ao mesmo passo que há uma pressão crescente por publicação, proveniente das instituições de fomento, o processo de aprovação de artigos científicos permaneceu o mesmo, seguindo uma série de etapas com todo o rigor científico necessário que leva à morosidade. Assim, alternativas para a publicação de artigos passou a se mostrar cada vez mais presente, seja por pesquisadores enganados por organizações fraudulentas,
como editoras predatórias, que publicam sem revisão por pares e cobram por isso, seja por pesquisadores cientes da falta de qualificação do seu trabalho. Observou-se que a criação do periódico Grade-Ações baseou-se em um diagnóstico realizado pelo grupo proponente, o qual não foi apresentado no processo em tela. Baseados nos documentos, pareceu a esta relatora que os obstáculos à publicação é o emprego de avaliação por pareceristas, com base em parâmetros científicos. A avaliação por pares, realizada por especialistas da área, é essencial na avaliação de um artigo destinado à publicação em um periódico científico, como deve ser a proposta apresentada no formulário 0138 deste processo. Da forma como se apresenta, a criação de um novo periódico seria como uma alternativa à avaliação por pares já estabelecidas pelos periódicos vigentes. No entanto, foi observado que, se criado, as submissões ao periódico Grade-Ações passarão por processo semelhante. Assim, a proposta em tela apresenta informações que propõem a manutenção de obstáculos impostos na nova revista. Adicionalmente, observou-se que a criação do periódico Grade-Ações apresenta-se, segundo o proponente, como uma interessante possibilidade para a valorização e incentivo à publicação de trabalhos autorais de graduandos e graduandas enquanto primeiros autores. SIC, página 20. E circunscreve ainda, no objetivo geral, aos estudantes dos cursos de licenciaturas da UFES. SIC, página 29. Essa informação denota que as publicações serão destinadas a um grupo pré-definido, o que descaracterizaria por completo a proposta como um periódico científico. Na proposta, leu-se que a criação do periódico visa disseminar conhecimento na área de ciências humanas e licenciaturas por meio da publicação de estudantes de graduação, de artigos, publicações e textos variados. P26. Abre aspas, originários da produção de projetos de iniciação científica, de extensão, de cultura, de estágios ou de textos desenvolvidos das disciplinas acadêmicas, fecha aspas, P20, promovendo troca de ideias e avanço do conhecimento. Nas condições atuais, os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes de graduação teriam o rigor científico necessário para subsidiar a criação de um novo periódico? Caso contrário, dar-se-á sequência da nossa cultura de que a quantidade de publicações é mais importante do que a qualidade da publicação produzida. Enfatiza-se que a proposta apresentada não responde a essas questões. Também foi observada que é meta do periódico Grade-Ações, se implantado, alcançar estratos de excelência na avaliação de periódicos da CAPES. A avaliação pela CAPES é baseada no instrumento Qualis Periódico, que consiste na qualificação de artigos científicos a partir dos periódicos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. Assim, somente os periódicos efetivamente utilizados pelos programas de pós-graduação são listados. Questiona-se: 1. Como será alcançados os estratos desejados, qualis CAPES, por meio da publicação oriundas de trabalhos de graduação? 2. Como alcançar qualificação CAPES elevada sem a participação efetiva de programas de pós-graduação? Acrescenta-se ainda a endogenia apresentada na proposta, ao objetivar abre aspas, a escrita acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação em licenciatura da UFES, fecha aspas, P22, como também considerado no parecer número 1, 2024, CPP, da Comissão Permanente de Periódico, que pode ser lido na íntegra na página 33 do processo. Apesar da proposta apresentar foco, escopo, formato para submissão de trabalhos e critérios para avaliação por pares, não se observou claramente como será a publicação dos trabalhos aceitos. O texto da proposta afirma que, abre aspas,
A partir do momento em que houver aprovação da proposta e garantido seu espaço de publicação no periódico, no portal de periódico, o grupo providenciará a submissão de textos recebidos. Fecha aspas, P29. A proposta apresenta a equipe editorial descrita, sendo a comissão editorial nominada e formada exclusivamente por integrantes do grupo PET-Prax, não pressupondo a variação de integrantes, principalmente de bolsistas e voluntários. Para a manutenção dos custos da revista, pretende-se utilizar os recursos de custeio do grupo PET. No entanto, o custeio PET é um recurso disponibilizado pelo FNDE para consumíveis destinados à realização das atividades de cada grupo PET. Estou virando aqui. Mas que não tem garantia, data e ou previsão de disponibilização. Nos últimos anos, esse recurso foi liberado de maio a dezembro. Caso o mesmo não seja liberado ou não haja tempo hábil para a utilização, não foi apresentada alternativa para a manutenção dos custos do periódico. Em tempo, destaca-se que, embora na proposta não haja previsão de cobrança para submissão e ou publicação no periódico Grade Ações, em verdade, surge uma analogia às revistas predatórias descritas no início desta análise, considerando um subterfúgio não monetizado para publicação em um periódico científico. Soma-se a isto a ausência substanciada do diagnóstico para a criação do periódico, a exclusividade para a publicação de textos acadêmicos da graduação, a endogenia e a ausência da pós-graduação. 4. Voto da relatora. Considerando a análise do processo, emito parecer desfavorável à aprovação da criação e hospedagem do periódico científico Grade Ações, revista discente em Humanidades. Realeza, 3 de agosto de 2024. Obrigada. Obrigado, então, conselheira Dalgisa. A gente foi acompanhando a leitura aqui também pelo SPAC, né, da parecer. Então, agradecer aí pela explanação. E eu abro agora para a gente, para perguntas, questões, problematizações, para a participação aqui dos conselheiros, né, o debate. Então, está aberto, se temos inscrição. Se alguém gostaria de se inscrever. Temos já a professora Alexandre Machello. Está com a palavra, Machello. Obrigado. Eu quero parabenizar o parecer da professora Dalgisa. Acho que a gente aprendeu muito aí com o trabalho de elaboração que a professora fez, nos apontando diversas fragilidades da solicitação em tela, né? Mas, ao mesmo tempo, me angustiei um pouquinho, porque eu acho, ao mesmo tempo, assim, super bem intencionada a proposição dos estudantes, mediada aí pelo professor, né? E que, de alguma forma, eu não sei como que a gente poderia, né, se isso implica em alguma orientação derivada do parecer, ou se depois, possivelmente, até uma explicação que possa caber, né, porque, de forma alguma, a gente está querendo desestimular a produção científica estudantil, né, e sabemos que hoje ela também se limita, muitas vezes, aos eventos, né, que a gente tem. Para aqueles que são bolsistas, o JIC, para os demais, o CEP, lembrando que durante a pandemia, a gestão anterior sequer abriu para trabalhos, né, no CEP, então eu lastimei porque muitos estudantes que costumavam, né, sob orientação do PIBID, por exemplo, publicar, pelo menos em eventos, saíram sem publicação nenhuma, tendo passado pelos programas, né? Mas compreendo que, né, dentro desse mundo da produção científica, o que se espera de um periódico, né, tá muito distante daquilo que é sinalizado, né, pelos nossos estudantes, muitas vezes, né, por mais que se queira, né, eu vi que a periodicidade era anual,
a gente tem muita dificuldade, às vezes, de sair com os resumos bem escritos dos próprios eventos que são compulsórios, né? E aí ainda considerar que seriam trabalhos completos para esses eventos, por mais que a gente tenha mais camp do FFS, né? E teria que conseguir bastante divulgação, porque eu acho que um dos elementos que certamente eu concordo plenamente é de que não poderia ter essa endogenia, né? Não faria esse sentido, perde o caráter de periódico científico se ele for visar uma produção unicamente interna, né? Então, tem vários elementos frágeis, mas peço a ajuda dos conselheiros, do próprio presidente, para a gente pensar, né, de uma forma que isso não soe como um desestímulo, mas que a gente possa, né, pelo contrário, apontar outros caminhos. Se não é um periódico científico, né, que outros canais de publicação eles poderiam ter e que hoje também são valorizados. Eu vejo que até no âmbito da pós-graduação hoje existem outras coisas que são valorizadas, como produção de blogs científicos, entre outros, né? Então, são canais alternativos para a gente talvez até pensar institucionalmente. Obrigado aí pela atenção. Professor Jovilis e depois professor Igor. Jovilis. Bom, em primeiro lugar, agradecer à conselheira, a professora Dalgisa, que elaborou o parecer, considerando a decisão, o parecer dela, da conselheira, penso que nós deveríamos decidir por remeter a professora William para a origem de novo. Mas eu queria consultar a professora Dalgisa se ela está de acordo que o parecer dela também tem esse caráter instrutivo, para que ele não seja uma reprovação em definitivo, né? Se ela está de acordo que a peça volte para a origem, para que os proponentes revejam os pontos levantados e que, mediante ajuste, eles possam ressubmeter. É uma pergunta que faço, porque se for uma recusa, né, uma reprovação em definitivo, não se aprova e eles terão que ressubmeter novamente, não sei quando, e se ressubmeterem, vai ter que passar de novo pela CPP, que é uma comissão permanente de periódicos, vai ter que ser reanalisado de novo, e depois voltar para a Câmara e pode ser um outro relator designado, relatora designada. Um pouco o que o Alexandre estava dizendo, se nós vamos querer que a Câmara se ocupe também desse processo de melhoria da proposta e futuramente reanalisar, ou nós vamos, em definitivo, reprovar. É nesse sentido que eu queria ponderar. Eu não acompanhei essa peça, tá? Eu não acompanhei porque não passou por mim, passa por uma comissão, como eu já mencionei, mas a comissão se manifestou favorável. E nós temos um portal de periódicos e eu queria reconhecer. Nós não temos nenhum voltado para esse universo dos estudantes. Tá? E se tivermos, tem que ser concebido com regras diferentes daquelas da CAPES, tá? As regras da CAPES é o sarrafo para cima, né? E a CAPES tem orientado fortemente que os professores publiquem com seus estudantes, tanto de mestrado, doutorado e até de iniciação científica. Mas são critérios mais exigentes. De toda maneira, acho que a gente deveria reconhecer que é uma iniciativa, do ponto de vista da formação dos jovens, importante. Mas talvez seja o caso da gente, no âmbito da própria comissão, admitir, no âmbito da Câmara, admitir que esse é um periódico de fato diferente. E que ele tem outros propósitos, não é ser um espaço de divulgação científica de alto nível, mas que seja um espaço para os estudantes publicarem. Eu, quando vi o título, também tive vontade já de fazer proposições, tá? Mas eu não estava na reunião. Eu agora não adianta fazer proposições aqui. Mas se a peça voltar para a origem,
e a Pró-Reitoria voltar a dialogar sobre este assunto, eu vou ter gosto de fazer sugestões, tá? Mas não para abortar a ideia, mas para que se amadureça um pouco melhor e que sim, que eu não vejo com estranheza que os estudantes têm espaços para eles publicarem. Eu acho isso muito importante e que a instituição também crie esses espaços. Não só para quem está no doutorado, mestrado, mas para quem terminou um TCC, inclusive. Que a gente cria essa cultura da produção científica desde a graduação. Mas eu, basicamente, queria me inscrever, me estendi um pouco, professor William, para consultar a, a relatora se ela está de acordo que o parecer dela remeta para a origem para que eles façam adequações. Ou ele é um parecer em definitivo, reprova e acabou. Só Jovires, indagar a posição da conselheira. tá, Jovires, tranquilo, é porque também deu tempo aqui, eu fui dando tempo para você falar, eu estava tentando ver aqui os instrumentos que nós temos. Mas vamos deixar o professor Igor, então, é isso, Jovires? Seria isso? Então, professor Igor, está com a palavra. Boa tarde, presidente, conselheiros e conselheiras. Eu gostaria de dizer que, embora eu concorde com os argumentos levantados pela conselheira Adalgisa, eu estava na reunião da CPP em que esse periódico passou essa proposta. Eu sou editor de revista nesta universidade e a gente debateu um pouco essa questão. Eu acho que não há, do meu ponto de vista, dissociação entre os periódicos predatórios e aquilo que a CAPES faz no processo avaliativo. Na verdade, uma coisa é a expressão da outra coisa, né? A grande exigência da publicação em periódicos, em periódicos de qualidade, e em particular a grande exigência de que se publique cada vez mais, desde a iniciação científica, gera, por outro lado, essa quantidade de periódicos predatórios. Inclusive, há periódicos predatórios que cobram pelas publicações, que têm um processo facilitado de aprovação, que são bem avaliados na CAPES, que tem pares bons. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar é o tipo de produção que a gente quer fazer, né? Eu tendo a ser mais favorável, por exemplo, ao fechamento categórico de um conjunto grande de periódicos, do que propor que novos periódicos sejam criados. Agora, tudo depende de para que esses periódicos existem, porque não é um trabalho fácil, o trabalho de manter um periódico científico. No geral, ele funciona, pelo menos nas ciências humanas e sociais, como um trabalho basicamente voluntário. Em alguns periódicos, o editor quase faz o trabalho sozinho, em outros tem algum tipo de auxílio, mas é um trabalho cansativo e é um trabalho que depende também do trabalho voluntário dos outros, que fazem os pareceres. E não há mecanismos de preparação para o trabalho de editoração nos periódicos, né? A gente não envolve os alunos de graduação, os alunos de mestrado. Normalmente, as pessoas que viram editores de revista, quando chegam para se tornar editores ou para trabalhar numa revista, já estão na sua fase mais avançada da carreira, né? Quando a gente debateu esse periódico lá na CPP, que é a Comissão Permanente de Periódicos, que reúne os editores de revista, se falou sobre a importância de haver um periódico que tivesse essa importância formativa, ou seja, a importância dele é menos significativa na quantidade de coisas publicadas, de textos publicados, na qualidade destes, etc., né? A proposta de que ele atinja este ou aquele qualis é uma exigência institucional, né? Quando no formulário que a gente vai submeter o periódico. Mas estava focado no fato de que ele está associado a um programa PET, em que os alunos estão envolvidos na pesquisa, na extensão, etc., e seria mais uma das atividades nas quais os estudantes estariam envolvidos. Eu não imaginei, ninguém imaginou, eu acho, na CPP que seja um projeto de periódico para alcançar os mais altos estratos do qualis da CAPES, até porque não está associado, de fato, à pós-graduação, mas uma atividade formativa. De todo modo, nós temos uma incubadora de periódicos na UFFS. Então, os periódicos aprovados não entram completamente para se tornarem periódicos plenos, digamos assim.
com Qualis, periódicos em funcionamento. Então, essa incubadora serve como um meio caminho para, no momento em que o periódico começa a ser implantado, ele passa por um tipo de acompanhamento para se, então, se ele for persistente, se ele for rigoroso, se ele receber uma avaliação positiva, aí ele entra para o rol de periódicos definitivos, digamos assim, da UFFS. E eu acho que esse é um trabalho importante, né? Eu não sei exatamente, não lembro quando essa decisão de criar uma incubadora de periódicos surgiu, mas ela me pareceu correta na perspectiva de que a gente favorece os ensaios, os testes, os trabalhos ainda sobre os quais a gente duvida. Então, eu também tenho um pouco de dúvida se a recusa definitiva não é muito taxativa e pode desestimular aquela equipe, né, do PET que teve por trás da proposta de criação desse periódico. Eu imagino que eles têm uma certa expectativa de poder fazer isso. Ao mesmo tempo, eu achei valoroso porque envolve os discentes num processo no qual a gente normalmente não é envolvido durante a fase acadêmica, exceto nos casos em que a gente é orientando de um professor que tem um periódico e que acaba meio indiretamente nos colocando em funções naquela revista. Então, não quero dizer com isso que eu discordo dos argumentos usados pela conselheira, porque eu acho que eles são todos válidos, de fato, né? A gente sempre quer que uma revista seja muito bem avaliada, que ela esteja associada à pós-graduação, que ela seja mais robusta, com um comitê editorial mais, eventualmente, transdisciplinar, ainda mais neste caso, né, vinculada a várias instituições, internacional e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, eu acho difícil conciliar isso com a origem da proposta, né? Então, não sei se é o caso da gente devolver, como o Jovilis sugeriu, para a base, para quem elaborou, reformular alguns aspectos, talvez deixar mais claro esse ponto, ou dar uma indicação de que ele seja colhido na medida em que a incubadora de periódicos serve um pouco para isso, serve para fazer esse acompanhamento e essa assessoria, ou pelo menos ela estava pensada, né, para ser desse modo. Eu não sei de jeito dizer, porque a revista que eu editório, ela foi incorporada pela UFFS. Ela era uma revista que existia já, que acabou passando uns anos sem funcionamento, ela quase foi extinta, e a gente decidiu ressuscitá-la. É uma revista Qualis A2, né? E então ela foi direto incorporada no portal de periódicos definitivos. Então eu não passei pelo trabalho de assessoramento ali na incubadora, mas talvez fosse o caso sei lá, dar um voto de confiança para o trabalho ou devolver para que eles façam um ajuste melhor na proposta. Obrigado. Obrigado, professor Igor. Nós, enquanto vocês estão falando aqui, a gente está vendo as possibilidades. Depois eu vou tentar ajudar, dar um encaminhamento. Mas antes, continua aberto para inscrições de conselheiros e conselheiras. Estamos no tempo do debate. Depois eu até devolvo para a Dalgisa, mas seria bom se alguém ainda se posiciona, seja corroborando com o voto da relatora, aqui também colocando o seu posicionamento, ou seja, para retomar pontos que ainda não foram discutidos ou para reiterar o que está sendo debatido aqui, já colocado pelos conselheiros que me antecederam aqui. Se temos mais alguém que gostaria de se pronunciar? Jovilis está na segunda, nessa matéria já é a segunda. Sim, Só para te avisar, desculpa pegar no teu pé. eu Tô quero brincando, cara. consultar os conselheiros, porque não tinha inscritos, mas se há inscritos não há problema. Eu me inscrevi de novo para produzir, propor um encaminhamento, uma proposta de encaminhamento em relação ao assunto, porque depois a professora Dalgisa vai se manifestar também, mas ela emitiu um parecer e nós temos que decidir se a gente acolhe o parecer dela e modifica, né, ou se não acolhe o parecer dela. E se a Câmara acolhe o parecer dela, em que termos, né? Se é nos termos que a relatora propôs ou com alguma adequação. Eu fiz referência ao conselheiro Igor porque
em acolhendo o parecer, fiz referência à origem, aos proponentes, porque em acolhendo o parecer da conselheira, a conselheira emite o parecer por não aprovar neste momento. Eu indaguei se é em definitivo ou se há a possibilidade dos proponentes reformularem e reapresentarem. Mas gostaria que a conselheira se manifestasse também sobre isso, porque eu penso, já manifestando meu entendimento, que nós deveríamos, antes disso, há essa possibilidade da Câmara aprovar o periódico e indicar que ele fique na fase de incubação. A nossa resolução permite isso. Eu lembro, eu me envolvi diretamente nesse momento também, de facultar esse período de incubação, né? Que ele não tem ainda condições plenas de ser um B1, A4, A3, etc., mas que ele fique num determinado momento num processo de consolidação. Isso é possível, não há problema. Essa é uma outra possibilidade, mas passa muito pelo que a Câmara vai fazer com o voto da conselheira, porque ela indicou por não aprovar neste momento. Então, seria importantíssimo que a gente ouvisse a conselheira também nesse sentido. Ótimo, Joviles. Não tendo inscrições, se a professora Adalgisa gostaria também de agora, a partir da fala dos colegas, Adalgisa, você fica bem à vontade, esse é o espaço para a gente debater, para encontrar o melhor caminho, né? Nós já vimos aqui que todas as possibilidades que foram aventadas aqui tem um encaminhamento, né? A gente pode revisar o voto, né? Porque aqui também a conselheira, diante da argumentação, pode alterar o seu voto, ajustar o seu voto, né? Mas é isso, primeiro nós vamos ter que acolher o parecer e depois colocar o parecer não precisa necessariamente colocar em regime de votação, porque nós podemos acolher o parecer e reencaminhar a revista para a origem, tá? Isso é possível. Mas é importante que também a Adalgisa se pronuncie, tá? Colegas, algumas coisas assim que eu acho que nas falas, eu acho que ou eu não entendi muito bem, ou não ficou muito clara. Eu acho que a matéria chegou para mim para avaliar a criação de um periódico científico. Esse que era o formulário 0138 lá, criação de um novo periódico científico. Em nenhum momento eu me posicionei contra a criar um espaço para estudante publicar. Em nenhum momento, como o professor Joviles falou, que é importante termos um espaço para estudante de graduação publicar. Professor Joviles, eu sou super a favor que estudantes de graduação publiquem e publiquem muito. Eu sou muito a favor desse espaço. Em nenhum momento, no meu parecer, eu quero que fique que esta Câmara entenda que eu sou contra isso. Acho que nós, como UFES, temos que ter espaço para que todos publiquem. Para que seja com nossos periódicos, seja com periódicos fora. Então, no meu parecer, eu quero que fique claro que eu só avaliei se poderíamos ou não criar um periódico. Só isso, eu não sou contra absolutamente criar ou não. Durante muito, estudante publicar ou não. É a primeira vez que eu participo do Consune e de uma câmara de estudo, assim, eu fiquei na dúvida se essa Câmara tem ou não o poder de recomendar. Então, como eu nunca elaborei um parecer para uma Câmara, eu falei, eu não tenho esse papel, porque eu imaginei, porque se eu pudesse fazer recomendação, eu iria sugerir para que ele fizesse uma coletânea anual de trabalhos de graduação, que ele criasse isso, uma produção técnica, que é uma coletânea anual que isso publica muito bem, que isso valida um trabalho de graduação, que não é um periódico científico. Não existe um periódico. O periódico científico só tem um nome, é periódico científico. E a qualificação, quem dá, gente, é a carta. A gente não pode falar, a gente quer ou não brigar com a carta. Ela que dá essa avaliação. Quem somos nós da fila do pão para brigar, querer ou não um periódico qualificado? Para que a gente vai criar isso? Entendeu? Então a gente vai perder tempo
trabalho que a gente poderia destinar o nosso trabalho, concentrar as nossas energias para criar uma coisa que pudesse pontuar para o aluno, para o professor, para qualificar o trabalho para o editor, para todo mundo. Então, se eu pudesse recomendar, que eu estou perguntando ao senhor, professor Simões, que eu não saberia se eu poderia recomendar, eu iria para uma coletânea anual de trabalhos de graduação, criaria um edital específico, faria uma chamada anual, que poderia ser incluído entre as atividades do grupo PET. Eu também sou tutora de um grupo PET. E o grupo PET, ele tem uma rotatividade grande, os alunos se formam, os alunos se interessam por outras atividades. Como que ficaria um conselho editorial aí? O professor Igor, né? O professor Igor está falando como que o quão trabalhoso é um conselho editorial. Como pode ficar um conselho editorial formado por estudantes de graduação, petianos? E lá está nominado esse conselho editorial. Eles precisam ser capacitados, eles podem sofrer. A hora que capacita ele para o trabalho editorial, ele sai do PET. E aí, como que fica isso? Então, eu entendo que na forma que eu não quero de maneira nenhuma desestimular o colega. Absolutamente. Eu também sou tutora do PET, eu sou incentivadora do programa do PET, sou incentivadora do trabalho do colega, só que eu não tenho como concordar com esse trabalho como um periódico científico, diferente de eu não estimular a publicação de trabalho de graduação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendi que a proposta, do jeito que está, não tem como se enquadrar num periódico científico. E como o professor Igor falou, que nessa proposta não é pretensão qualificar de acordo com a CAPES, é pretensão sim, professor, porque lá está falando na proposta que é pretensão alcançar os estratos mais qualificados da CAPES. Então, eu não entendo, eu não consegui viabilizar essa proposta como um periódico. Também eu não consegui me entender como conselheira e poder recomendar ao colega. Eu não consegui me achar nesse meio, porque a minha função foi clara, avaliar se essa proposta poderia ser um periódico. Agora, eu também não quero desestimular o colega, não é isso que eu quero. E também não sei se a Câmara pode recomendar ao colega. Eu também, professor Jovili, respondendo a sua pergunta, eu não vejo como reformar essa proposta. Eu acho que, se quisesse propor um periódico, tem que ser uma proposta reformulada. Teria que ser uma proposta. Eu não consigo visualizar um periódico periódico científico focado na publicação de trabalhos de graduação. Eu iria propor uma outra forma de publicação, uma publicação técnica, uma coletânea. Essa é a minha proposição, que eu nem sei se eu poderia propor aqui como conselheira. Dalgisa, obrigado ali pela tua argumentação. Enfim, é isso. Nós temos agora, pelo que nós estamos entendendo aqui, o voto da relatora. Então, a professora Dalgisa fez o parecer fazendo o contraponto, né, a Dalgisa também, em relação ao que tem da proposição e aquilo que, de fato, se exige para uma proposição de revista científica. E temos o seu voto, então, neste momento, com um parecer desfavorável à aprovação da criação da hospedagem do periódico, e pelo que eu estou entendendo da tua fala, você mantém esse posicionamento diante do processo que está aí, né? E temos uma segunda proposição do conjunto que veio, estou aqui olhando principalmente Joviles, Alexandre e Igor, que iria muito no caminho de retornar esse processo à origem, para que eles tivessem um tempo de maturação, olhando para os pontos que você levanta e até mesmo fazendo essa avaliação se eles mantêm o critério de uma submissão de revista científica, e aí teriam o teu parecer como um referencial
para fazer as adequações, porque haveria essa possibilidade de readequar a proposta e retornar para a análise da relatoria. Isso é possível, né? Desde que ele atenda. Agora, se nós aprovarmos o voto da forma como está aqui, já seria um novo processo, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso que nós temos. Aprovado da forma como está, eles, se quiserem retornar para a nova análise, seria um novo processo. Se nós queremos encaminhar neste processo, teríamos que, para além do voto que está aqui, que está justificado pelo seu parecer, recomendar o retorno para ajustes, tá? Isso seria para possíveis ajustes ou até outro encaminhamento, né? Porque o coletivo que está por trás ou os proponentes que estão por trás desse processo podem também avaliar se querem manter ou não como proposta de revista científica. Tá? Então, seria isso. Nós não temos consenso, é isso? Sobre o voto, mas temos que primeiro, antes de avaliar o voto, temos que decidir pelo acolhimento do parecer da relatora. Essa é a primeira coisa que nós precisamos decidir agora, para depois a gente ver se discutir o voto. Então, eu consulto os conselheiros e as conselheiras se podemos acolher o parecer da relatora. Se acolhemos o parecer da relatora. Ok. Não temos nenhum voto contrário, então acolhemos o parecer da relatora, conselheira professora Dalgisa. Agora vamos para o voto da relatora. Então, vou tentar ver se a gente consegue fazer uma síntese, né, Jovides? Aí você me ajuda aqui. Nós temos duas proposições. Aqui, o voto da relatora é de parecer desfavorável à aprovação da criação, hospedagem do periódico científico, gradações, revista. E temos uma proposição de retorno desse processo à origem dele, para análise e até um retorno a esta Câmara para uma reanálise da proposta. Nesse caso, eu só peço um esclarecimento. Ele recebe o parecer, mas daí não vai com o nossa aprovação do voto da relatora, se for para devolver a eles, é isso? Se devolver a eles, a gente não analisa o voto da relatora agora. A gente simplesmente, pelo entendimento que nós estamos tendo aqui, eu e a Eliane, o melhor encaminhamento seria voltar a matéria para a origem. E não votaria agora, considerando que a Dalgisa já se posicionou por não reforma do voto dela nesse momento, né? Então ela propõe a gente, e claro, teria a possibilidade, se a gente quiser já resolver fazer a votação, mas eu estou entendendo que não estaríamos, aqui já estou fazendo um pouco de mediação, que nós não estaríamos ainda dando a possibilidade de um retorno, de um diálogo com o proponente, né? Então, abriria essa possibilidade de diálogo com o proponente e até de adequação da proposta, para que ele, ao atender as recomendações, que a Dalgisa, quando faz a análise, embora ela não tenha adotado a lógica da recomendação, ela levanta os pontos nefrálgicos da proposta. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Esse processo volta para lá, tem um parecer, e já tem os pontos ali do parecer aonde a proposta Professor, poderia essa proposta é seguir. sua? De reencaminhar essa... É sua? Não, De quem é essa proposta? Está vindo aqui, em princípio, do Joviles. Estou entendendo que o Matiello estaria disposto a encaminhar novamente, não sei, Matiello. E o Igor, pelo menos, caminhou a conversa por esse caminho. Tá? Mas, então... Se me permite, professor William, quando eu mencionei da gente até fazer algum outro tipo de recomendação,
eu tenho clareza pelo parecer da professora Adalgisa que não se trataria de um periódico científico. Então, eu realmente tenho receio de devolver a origem, criar uma expectativa de que, com alguns ajustes, a gente viesse a aprovar um periódico científico. Eu acredito mais na possibilidade de outros canais de publicação, mas tal como hoje está posto para nós um periódico científico, restringi-lo a estudantes de graduação, ainda que de outras instituições, né, perde o seu caráter, né, de periódico, né, quando você foca, né, num público ao qual ele vai se dirigir, ele tem que estar eminentemente aberto, né? O que ele pode é também aceitar e não colocar a régua, como diz o professor Jovilis, né? Exigindo, como fazem alguns periódicos, que você submeta apenas com o seu orientador, etc., etc. Então, eu receio que, ao devolver para a origem, a gente cria uma expectativa de que ele venha a ser aprovado como um periódico científico, a proposta. E acho que isso não vai acontecer, não vai reunir essas condições, né? Diante do que está sendo proposto. Perfeito. Não, tranquilo, agora eu entendi melhor, então. É porque nós anotamos aqui mais ou menos como foi surgindo na fala, mas tranquilo então, entendi. Tem Jovilis e tem Igor. Daí vamos para o encaminhamento. Se alguém quiser escrever, pode ficar à vontade aqui no chat. Estamos no tempo ainda. Jovilis. Sim. Eu acho que a professora Dalgisa foi clara. Ela foi clara. Ela trouxe um voto e ela disse que o voto está mantido. Então, a Câmara tem que decidir quanto ao voto dela. Se acolhe o voto na íntegra, não aprova o periódico. E não há problema nenhum da gente decidir dessa maneira. Eu penso que pode ser uma saída. Eu sinalizei para voltar, porque, de igual forma, o parecer da conselheira vai voltar para a origem, tá? Quando não é aprovado, os interessados querem saber por que vai voltar. E eles vão procurar a pró-reitoria e vão procurar a CPP. O professor Igor integra, eu não integro. Eles vão procurar. E eu queria aqui dizer de público, eu não escondo não, é meu entendimento, que a instituição tem que pensar formatos e modalidades também adequadas para os discentes. Talvez não seja essa modalidade, professora Dalgisa, tu tem razão, talvez não seja essa. É que no nosso entendimento, quando nós criamos esse formato do incubatório, era para isso. Porque os estudantes, professor Alexandre, eles não vão tocar um periódico sozinhos. Mas tem um grupo que são os petianos e são os professores que tocam, que orientam. Então, se o grupo de docentes vinculados ao PET assumiu a proposta assim, vai ter comissão científica, comitê científico, tá? Então, não é uma coisa descabida. Mas voltando aqui, eu queria, em se decidindo pelo acolhimento integral do voto da conselheira, a pró-reitoria vai ser chamada, mas não é só porque ela vai ser chamada, é que eu queria dizer que nós temos muito interesse em retomar esse diálogo com eles, porque nós temos que pensar a universidade, caminhos e alternativas, considerando as especificidades, que nem todos atuam na pós-graduação, né? Mas aí a pró-reitoria, queria dizer que nós nos ocuparemos disso, nos empenharemos disso, inclusive envolvendo a PROEC, para a gente pensar caminhos. Talvez seja voltar para cá de novo, propondo ajustes, etc., e fazer o debate de novo. Mas que a decisão da Câmara não colocasse uma lápide sobre o assunto. É nesse sentido. Ok. Eu estou entendendo que é o voto. Ok, tranquilo. Que é o voto da relatora neste contexto. Então, tem que entender o contexto do voto da relatoria. Professor Igor. Eu tinha feito a minha fala no sentido de dialogar com a conselheira, e acho que ela foi muito clara também nas coisas colocadas. Acho que o parecer foi acolhido, né? Então a gente precisa colocar em votação se a gente vota a favor ou contra, e depois que decisão tomar na sequência, aí cabe à Câmara, né? Vota contra e arquiva, por exemplo, ponto. Vota contra e devolve
para a origem, enfim, o que exatamente fazer. De todo modo, eu não sou contra a proposta de colocar em votação e de acolher o voto da conselheira, pelo próprio respeito ao trabalho dela, e também está todo mundo acostumado a levar negativas na vida. O nosso trabalho é feito, aliás, acho que muito mais de negativas do que de aceites, né? Então, o grupo vai entender, vai ler o parecer, vai acolher e pode depois decidir. E também faz parte do trabalho de acompanhamento, eu acho que da Propeg, e em conjunto com a PROEC, uma vez encerrada essa etapa, procurar, caso eles não procurem, né? Quem formula a matéria e dizer, olha, não passou lá pelas razões que vocês estão vendo aí, mas isso não quer dizer que não seja necessário colocar isso em discussão. Então, acho que é muito tranquilo o encaminhamento nessa direção. Ótimo, Igor. Se temos mais alguém, que daí já vamos colocar em regime de votação, a Dalgisa está pedindo mais uma vez a palavra. Dalgisa, fica à vontade, então. 3 minutos. Então, com relação ao que o professor Jovilis falou, talvez o professor Jovilis tenha participado mais dessa proposta. Eu não conhecia a proposta, eu só pude avaliar com base no que estava escrito. E o que está escrito na proposta, professor Jovilis, é que o comitê editorial será composto exclusivamente por petianos, bolsistas e voluntários. Então, em nenhum momento na proposta está falando que os orientadores vão dar suporte. Então, essa informação que o senhor nos trouxe agora, essa informação é nova para mim, por exemplo. Que o editor-chefe será o tutor e o conselho editorial, a comissão editorial, serão os petianos. Então, fora isso, eu não tenho outra informação que eu pudesse subsidiar. Por isso que me causa mais preocupação. Por mais apoio que a Pró-Reitoria dê, que a diretoria de pesquisa dê, que o incubatório dê, eu acho que ainda assim é preocupante para manter um periódico ativo. Obrigado, Adalgisa. Acho que é isso. Eu acho que você está todo mundo esclarecido. Então, eu vou colocar em regime de votação. Então, o voto da relatora. Então, vai entrar em regime de votação, a análise. Então, considerando a análise do processo, a proposta da relatora emite parecer, então, desfavorável à aprovação da criação, hospedagem do periódico científico Gradações, Revista Discente e Humanidades. Então, em regime de votação, se alguém é desfavorável e quiser registrar, está em regime de votação. Nenhum voto desfavorável. Estou entendendo, então, que o voto da relatora está aprovado por unanimidade. Só lembrando que o processo, de qualquer forma, agora volta para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tá? Então, só para todo mundo ficar também bastante tranquilo, que agora volta e a Pró-Reitoria deve chamar, então, o proponente aqui desse processo para dialogar e aí pode construir, então, outros caminhos, tá? Então, também para a gente deixar registrado que há esse interesse aí já colocado pelo professor Jovilis, então o processo volta e ele retoma. Gente, dito isso, fechamos então os pontos que estavam na nossa pauta. Agradeço imensamente aqueles que se colocaram à disposição para a relatoria dos próximos processos. Agradeço mais uma vez a professora Adalgisa, né, pela análise bastante criteriosa dessa proposição da revista. E então, se não temos mais pronunciamentos, temos alguém que gostaria ainda de comentar algo? Então, eu vou dar por encerrada a nossa 7ª sessão ordinária da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, agradecendo a vocês, conselheiros e conselheiras, pela oportunidade de estar junto e encaminhar as nossas matérias. Obrigado. Uma boa continuidade, uma boa semana para vocês. Boa tarde a todos. Tchau. Até mais.